Paz do Senhor, meus irmãos. Quero convidar você a abrir no texto que está ali na tela. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7. Nós leremos do verso 24 até o 30. Amanhã meu pai vai estar recebendo a visita de um dos seus irmãos. Minha prima até falou hoje comigo, falou assim, meu pai tem uma certa dificuldade de ir ao hospital, né? Existem pessoas que têm essa dificuldade mesmo. E nós não vamos aqui rotular essas pessoas ou julgá-las. Cada um de nós temos, de alguma forma, características, né, dentro de nós que faz com que a gente suporte algumas coisas, não suporte outras. E ele perguntou assim, mas o meu irmão não está conversando, não está falando, e minha prima teve que esclarecer isso para ele, né? Talvez não seja um dia bom para ele ver o irmão. De todos os irmãos, eles eram em 7, perdeu uma irmã, já faz algum tempo, são em 6. Mas o irmão mais próximo dele é esse que vai amanhã visitá-lo. Ele só não foi antes porque meu pai passou muito tempo na UTI, e ali eu tinha que estar ali, o tempo é bem pequeno, é só meia hora. Então eu gostaria que vocês orassem em casa também pelo meu tio, chama Benedito, para que amanhã Deus dê força para ele, né? Quem sabe ele chega lá também tem uma surpresa, né? Uma surpresa agradável. Estamos orando e pedindo ao Senhor para que o Senhor faça o melhor. Dentro de nós existe um desejo. Só que desejo não é fé. O que move a mão de Deus é a fé. Existe um desejo, então o desejo é que meu pai volte restabelecido, que ele possa viver todos os dias que Deus assim deu para ele. E nós pedimos que, se for essa a vontade do Senhor, que ele possa cumpri-la. Amém? Então vamos lá, Marcos, capítulo 7, do verso 24. Eu vou ler aqui. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Vou fazer um parênteses aqui, é difícil mesmo, né? Um homem popular como era Jesus, fazendo o que ele fazia, não era pouca coisa que ele fazia. E os milagres que ele realizava, é muito difícil manter uma pessoa dessa no anonimato, né? Versículo 25. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Então ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Feche seus olhos só mais um instante. Pai, esta é a tua palavra. E eu sou um vaso. E aqui estão todos os teus filhos. Não sou diferente de nenhum deles, no aspecto do valor que temos para o Senhor. Apenas a mim foi dado o privilégio de trazer essa mensagem. Pai, que dos meus lábios possam sair palavras apenas inspiradas pelo teu Espírito. Que de mim não saia nada de mim mesmo, mas que somente a inspiração que vier do teu Espírito. Que a tua palavra, Senhor, penetre os corações. Que ela possa alcançar aquilo que ela precisa alcançar. E que eu possa ser um veículo, segundo a tua misericórdia, que possa então lançar essas palavras. O teu Espírito vem assentar cada uma delas dentro de cada coração. E eu sei, Pai, eu sei que nós sairemos daqui de uma forma diferente.
E tudo isso vai ser para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Vocês já repararam que para os mais diversos tipos de perguntas, nós encontramos os mais diversos tipos de resposta. Você quer ver? Deixa-me dar um exemplo aqui. Rita, o que você acha dessa igreja? Fala aqui no microfone. O que você acha dessa igreja? Uma bênção. Uma bênção. Obrigado. Uma palavra curta e objetiva, né? Não pode ser a mesma resposta, tá? Pastor Clebson, o que você acha dessa igreja? Amorosa. Amorosa. Amém. Deixa eu ver quem mais aqui. Eric, diga para mim, o que você acha dessa igreja? Uma igreja agradável. Uma igreja agradável. Vocês viram que todas as palavras, na opinião de cada um, acabou definindo o quê? O que é essa igreja. Posso fazer uma outra pergunta? Como é que você vê o pastor dessa igreja? Por favor, me ajuda, né? Eu já vim para você inspirar as pessoas, entendeu? Um bonitão. Eu paquero ele. Eu gostaria que vocês dessem outro parecer, mas não nessa mesma linha, tá? Você pode mudar? Então, por favor. Eu acho o pastor um homem sábio. Amém. Irmão Aldair, o que você acha do pastor dessa igreja? Muito bom, maravilha. Obrigado, estou ficando até vermelho agora, hein? E você, Christian, capricha, tá? Capricha que posso te dar um presente, pode rolar um presente. Maravilhoso demais. É mesmo, maravilhoso demais. Ganhei o dia, meu amigo, eu já ganhei o dia. Nem precisa de pregação, vamos embora. Brincadeira. Vou fazer uma pergunta agora. Não é fácil de responder. Posso fazer? Sobre quais circunstâncias você deixaria o Ministério Acos? E agora é difícil, hein? Para quem que eu pergunto? Para a Rose. A Rose não vai deixar daqui desde o início. Bom, ninguém vai, espero que ninguém deixe, né? Sobre quais circunstâncias? Ah, ela já até virou a cara. Por quê? Não pode? Por quê? Existe alguma circunstância? Nenhuma? Tem certeza? Sobre quais circunstâncias você deixaria o Ministério Acos, Valéria? Não deixaria. Não deixaria. Gente, grava tudo isso, tá? Porque se algum dia elas vierem com aquela conversinha, pastor, deu meu tempo aqui, aí eu vou mostrar o que foi gravado. Já está é verdade, já está na Google, mas salva numa pasta especial, envia para mim, arquiva, tira umas cópias para não ter problema, entendeu? As nossas respostas, elas podem satisfazer os nossos questionadores, como podem não satisfazer. É muito comum, às vezes, em escola bíblica, enquanto estamos falando de um determinado assunto, às vezes algumas pessoas ficam satisfeitas com algumas perguntas que foram feitas e, ao mesmo tempo, com as respostas que foram dadas. Outras olham e dizem assim, mas isso não é resposta. Às vezes, ela não externaliza isso, mas às vezes, ela fica com ela mesma e diz assim, eu não fiquei satisfeito com a resposta que foi dada referente à pergunta que foi feita lá na escola bíblica. Vocês sabem que a forma com que nós respondemos às pessoas pode deixar uma boa impressão, como também pode deixar o quê? Uma má impressão. Às vezes uma resposta, por exemplo, como a da pastora, pode ser uma resposta que traga um elogio, a primeira que ela fez. Às vezes você pode dar uma resposta que pode ofender as pessoas. Nossas respostas podem ser capciosas, ou seja, maliciosas. Bem como também as perguntas podem ser perguntas capciosas, ou seja, maliciosas. E às vezes, pela pergunta ser maliciosa, quem recebeu a pergunta também às vezes responde de uma forma maliciosa. Por que eu estou falando a respeito de resposta? O texto que nós acabamos de ler conta uma história de que Jesus saiu de um lugar, estava indo para outro lugar, e nesse caminho, em meio ao caminho, uma mulher encontra Jesus, sabe da fama de Jesus, o texto até fala que ele não conseguiu viver uma vida meio que escondido ou ocultar-se, todas as vezes que ele tentava fugir, ou tentava dizer assim, não fale isso, o povo fazia justamente o contrário. Jesus falava assim, não conte isso, o povo ia lá e contava. Não fale no que eu estou, o povo ia lá e falava. Por quê? Estava interessado em estar com Jesus,
por uma razão ou por outra, pelo aprendizado, pelo milagre ou por causa do pão. Então a história conta que essa mulher, uma mulher sírio-fenícia, uma mulher grega, encontra com Jesus e ela tem um problema. O problema dessa mulher é que ela deixou uma filha em casa que está possuída por um demônio. E ela não sabe como resolver esse problema. Quando ela escuta sobre a fama de Jesus, ela vê em Jesus uma saída para trazer uma libertação para a filha dela. A Bíblia não fala qual era a idade da filha, só diz que a filha ficou em casa, possuída por aquele demônio, e talvez, existe uma probabilidade muito grande que isso já estava acontecendo há algum tempo. Não sei se o demônio estava habitando temporariamente na vida dela, ou já há algum tempo, alguns anos, fazia isso com aquela menina, com aquela filha daquela mulher. Então, quando ela vê a possibilidade de encontrar uma solução, ela vai até Jesus. E quando ela chega até Jesus, ela recebe uma resposta inesperada. Jesus, faz alguma coisa pela minha filha, ela está em casa endemoniada. O texto ele é curto e objetivo. Se nós fôssemos parafrasear aqui, talvez eu poderia dizer o seguinte, que aquela mulher chegou lá desesperada, dizendo, Jesus, eu tenho uma filha, está em casa há muitos anos, ela está possuída por um demônio. A Bíblia não conta isso, mas estou aqui conjecturando. Está possuída por um demônio, eu já não sei mais o que fazer. Alguns judeus já foram lá, algumas pessoas tentaram exorcizar, mas nada aconteceu. Vê se você faz alguma coisa para mim. E surpreendentemente, Jesus dá uma resposta que se fosse algum de nós que tivesse recebido aquela resposta, talvez nós não nos simpatizaríamos com Jesus. Jesus disse assim, olha, eu não vou tirar o pão da mesa para alimentar os filhos e vou dar àqueles que estão debaixo da mesa, que são os cachorrinhos. De certa forma, Jesus disse, naquele momento, que era mais importante para ele continuar fazendo o que ele estava fazendo, do que fazer aquilo que aquela mulher estava pedindo. A resposta que Jesus deu àquela mulher surpreendeu aquela mulher, mas a resposta que aquela mulher deu a Jesus surpreendeu mais ainda Jesus. Aquela mulher, então, diante de uma resposta que poderia ter derrubado ela, ter acabado com a fé dela, ter feito com que ela virasse as costas e dissesse assim, este é o Jesus que você disse que eu deveria vir atrás dele, que ele poderia curar a minha filha? Este homem grosso, este homem mal educado, que foi capaz, ele me chamou como se fosse um animal. Não. Aquela mulher então dá uma resposta que surpreende Jesus. E ela diz assim, tudo bem, o senhor está certo. Não convém que tire o pão da mesa que está alimentando os filhos e dê o pão para esses cachorrinhos que sou eu já entendi. Mas eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Esse pão que o senhor coloca sobre a mesa é tão poderoso que se a gente comer só das migalhas, meu problema está solucionado. Jesus então olha para aquela mulher, e eu quero voltar agora o texto, só esse versículo, e ele diz assim, por causa desta sua resposta. Por causa do quê? Por causa da resposta que ela deu a ele. O demônio já saiu da sua filha. Eu achei interessante esse momento, porque Jesus não disse assim, saia demônio, aonde você estiver. Ele não deu uma orientação para aquela mulher, quando você chegar lá, impõe as mãos sobre a sua filha, e use meu nome e expulse esse demônio. Não, ele disse que o demônio havia saído da filha daquela mulher, no momento em que a mulher deu o quê? Aquela resposta. Foi simplesmente uma resposta que aquela mulher deu. E a resposta foi o quê? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Da mesa onde estão assentados os filhos e aonde o Senhor está alimentando. Eu sei que é o suficiente para resolver o meu problema. E o que me chamou a atenção nesse texto foi exatamente essa palavra, resposta. Quantas vezes nós ferimos pessoas com respostas? Quantas vezes, às vezes, as pessoas buscam em nós uma resposta? Quantas vezes nós buscamos em Deus o quê? Uma resposta. Talvez você esteja vivendo um momento em que você está esperando uma resposta, tal como eu. Meu pai já se encontra há 32 dias hospitalizado. No início da semana, nós estávamos tão animados, acreditando de que no máximo, até sexta-feira, tanto é que isso foram palavras do próprio médico, dizendo assim, ele é um paciente com
uma grande possibilidade de receber alta até o final dessa semana. E nós já estávamos até planejando uma festividade, né, para receber em casa. Foi na segunda, na terça eu estive com ele, na terça-feira ele já ia ser transferido para o terceiro andar, onde é o momento em que ele só ficaria em observação, e tudo bem, vamos para casa. Surpreendentemente eu chego na terça-feira, e a informação que eu recebo é que meu pai foi para a emergência, ele voltou a ser entubado pela terceira vez, porque havia sofrido uma parada cardíaca que havia durado 16 minutos. E a médica então diz assim, olha Mauro, eu estava desistindo, como disse a pastora, e de repente, porque o tempo já era um tempo muito longo, e ele voltou. E quando ele voltou, nós colocamos os devidos medicamentos, amparamos ele, demos o suporte, mas eu não sei o que essa parada de 16 minutos sem oxigênio, quais serão as consequências, quais serão as sequelas que pode causar, principalmente na vida de um homem que já tem 84 anos de idade. E quando tudo isso aconteceu, nós estávamos felizes na segunda, na terça, quando quarta-feira eu chego lá, e eu volto de lá, eu volto chorando, dentro do carro, minha esposa faz a pergunta que ela faz sempre, está sempre ali comigo, como é que foi? Aí eu conto e descrevo o quadro, o que aconteceu. E não diferente de você, eu perguntei para Deus, por quê? E confesso para você que até agora, particularmente, se Deus já respondeu, eu não consegui entender. Eu estou esperando de Deus uma resposta. Uma resposta que talvez seja positiva. Quando digo positiva, é aquela resposta que Ele vai realizar o desejo do nosso coração. Trazer o meu pai de volta. Mas eu também, ao mesmo tempo, tenho medo dessa resposta. Que pode ser a resposta que eu não quero ouvir. Que o tempo de vida dele já deu aqui e chegou o tempo de o Senhor levá-lo. Aí eu fico perguntando. É uma outra pergunta, porque eu quero uma outra resposta. Mas então, por que o Senhor permitiu que ele voltasse? Se o Senhor queria então já levá-lo, por que o Senhor permitiu que ele voltasse? Porque quando volta, reacende dentro de nós a esperança. A verdade é que a nossa vida, ela é cheia de perguntas e cheia de respostas. Mas muitas vezes, meus irmãos, a resposta que nós damos pode alterar toda uma realidade. A resposta que essa mulher Ciro-Fenícia deu alterou toda a realidade dela. Como eu disse, ela poderia ter sido abalada com a resposta que Jesus deu a ela quando ela fez um pedido, mas ela não deixou se abalar e entendeu que só do resto já seria o suficiente para resolver o seu problema. E Jesus ficou muito mais surpreso com a sua resposta, quando disse para ela, mulher, por causa daquilo que você falou, a sua filha lá nesse momento já foi liberta. E eu queria falar um pouco sobre isso com você essa noite, sobre a importância de nós sabermos responder. Eu não estou dizendo de respostas, de perguntas que nós nem sabemos responder, ou seja, daquelas perguntas assim, qual foi a luz que Deus fez no primeiro dia? Porque no quarto dia que foi feito o sol. Não sei, meu amigo. Existem as especulações, eu não sei qual foi a luz que surgiu no primeiro dia. Não foi o sol, porque o sol foi feito no quarto dia. Eu não sei responder para você se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Provavelmente não tinha. Mas eu também não sei responder para você. Eu não sei responder para você quando se conta aquela história de que o povo de Deus estava fugindo, se eu não me engano, dos amalequitas, vamos tirar dos inimigos, enquanto eles estavam levando um cadáver para sepultar, eles perceberam que os inimigos estavam invadindo, eles saíram correndo e jogaram o cadáver dentro de uma cova. Que cova era essa? A cova do profeta Eliseu. E o que aconteceu? A Bíblia diz que no momento em que o morto tocou no morto, o morto ressuscitou. Aí eu pergunto para você, nós vamos pegar o morto e jogar dentro da cova para ver se os mortos ressuscitam quando tocar os ossos do morto, que era um homem de Deus? Não, também não sei responder. Mas é muito importante como nós respondemos. Quantas intrigas, quantas brigas, quantas amizades nós não teríamos perdido se tivéssemos sido mais cautelosos quando tivéssemos que responder alguma coisa, mesmo que a resposta nos obrigasse naquele momento a olhar para a pergunta e dizer assim, mas essa pergunta foi provocadora, foi capciosa, foi maliciosa, mas com sabedoria quero eu responder. Quantas respostas estão definindo as nossas vidas?
Quando alguém chega para você assim, não, vou orar para você, tem solução, e você diz assim, não, não tem. Essa é a sua resposta. E muitas vezes, ela está se cumprindo na sua vida. Que da mesma forma que, por causa da resposta daquela mulher, Jesus disse, a sua filha já foi liberta. Eu entendo que no mundo espiritual, muitas vezes, o peso de uma palavra traz coisas boas, como pode trazer coisas ruins. E às vezes nós não somos tão cuidadosos ao oferecer as nossas respostas. Nossas respostas muitas vezes estão baseadas no teor da pergunta. Ou seja, o que é que quiseram dizer quando disseram o que me disseram? Eu estava conversando com um rapaz muito inteligente esses dias atrás. Ele disse assim, eu prefiro escrever do que falar. E eu disse assim, eu já prefiro falar do que escrever. Por exemplo, no WhatsApp. No WhatsApp você escreve uma coisa e diz assim, eu não vou hoje. E a pessoa entende assim, eu não vou hoje. Mas não foi isso que eu disse. Não, foi isso que você disse, mas não foi... Não foi essa interpretação. Você pode ter dito assim, não vou hoje. Dizendo, puxa, eu queria tanto ir. E do outro lado a pessoa entende assim, ele disse para mim que não vai hoje, metido. Não deveria nem ter convidado ele. Então eu queria falar um pouquinho sobre a forma como eu e você temos respondido. Porque isso pode estar determinando uma sentença sobre a sua vida. Da mesma forma que, baseado naquilo que a mulher respondeu, ela recebeu uma sentença, e a sentença foi o quê? A sua filha já está livre. A resposta que você pode estar dando na sua vida, à sua esposa, aos seus filhos, ao seu chefe, aos seus irmãos, às pessoas com as quais você convive, pode estar atraindo para você sentenças. Por isso que eu gostaria que, independente da pergunta que fizerem a você, seja cuidadoso na resposta. Porque se a pergunta foi maldosa, ou se a resposta foi pesada, vamos considerar aqui, existia um propósito, mas Jesus deu uma resposta pesada, não deu? Eu não vou tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. E às vezes a gente fala assim, sabe por que eu respondi dessa forma? Porque olha o jeito que ele me perguntou. Ele também foi grosso ao me perguntar o que perguntou. Por isso eu respondi à altura. Meus irmãos, somos cristãos. Nascemos de novo. E eu queria hoje falar rapidamente com vocês sobre, então, a forma como nós respondemos. A forma como respondemos pode libertar, como pode também aprisionar. O texto diz de Marcos 7:29. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Eu fico pensando na importância dessa resposta que essa mulher deu. Porque qual é a orientação de Jesus para os dias de hoje no que diz respeito quando nós encontrarmos uma pessoa que está possuída por um demônio? A palavra de Deus nos orienta o quê? Para que nós coloquemos as mãos sobre os enfermos, eles sejam curados, que nós expulsemos o demônio. Em momento algum aqui você viu Jesus expulsar o demônio, e nem a mulher expulsar o demônio, mas foi a resposta que expressou fé. E qual que era a fé que ela precisava? A fé para que trouxesse o quê? Libertação para a filha dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Por que algumas pessoas estão vivendo aprisionadas? Talvez por conta da resposta que continuamente, repetidas vezes, ininterruptamente, ela tem dado a mesma situação. Às vezes nós falamos assim, já orei, não adianta. Já jejuei, não adianta. Já fiz campanha, não adianta. E nós nos esquecemos que a cada não adianta, parece que é um elo da corrente que nos torna o quê? Prisioneiro das nossas próprias palavras. A forma como respondemos pode trazer libertação, mas a forma com que nós respondemos pode trazer também aprisionamento. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 10. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Olha a resposta desse homem. Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Corajoso esse homem, né? Eu não me atreveria a responder assim para Deus. Eu até sairia em procura do meu irmão. A hora que ele perguntasse,
Para mim, cadê o seu irmão? Eu falei assim, não sei, mas vou procurar. Eu vou fazer alguma coisa. Tudo bem que ele poderia dizer assim, o senhor é Deus. Está perguntando de onde que ele está? O senhor sabe muito bem onde ele está. Mas a resposta que eu quero que você preste atenção foi a resposta que Caim deu para Deus. Não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E no versículo 8 vem a sentença sobre a vida de Caim. Agora amaldiçoado é você pela terra. Por conta da resposta que ele deu. O que eu queria que você pensasse essa noite, meu irmão, é quais são as respostas que você tem dado às perguntas que têm vindo sobre a sua vida. Respostas que trazem libertação ou respostas que trazem aprisionamento. Com uma só palavra. Eu me recordo agora do texto também do centurião. Pelo menos que eu me lembre, foram 2 vezes, essas 2 vezes citadas na Bíblia, não me lembro se tem mais, se tiver mais vocês podem me ajudar aí, que Jesus disse assim, puxa, que fé grande, que fé admirável. Foi quando aquele centurião disse para Jesus, Jesus, eu tenho um servo em casa, ele está muito doente, gostaria que o senhor pudesse curar o meu servo. Jesus falou assim, eu vou lá agora. Ele falou, não precisa nem ir lá. Daqui mesmo, se o senhor der uma ordem, a doença que está lá vai sair dele. E Jesus disse assim, nossa, eu nunca vi uma fé assim. Pode ir lá, que da forma que você creu já aconteceu. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, e o homem já estava curado. Existia um tempo para chegar na casa e perguntaram, qual foi o momento que ele foi curado? Meio-dia. Ele olhou e falou, meio-dia foi o momento que foi a palavra. Que Jesus respondeu para mim, olha, ele vai ser curado. Às vezes, meus irmãos, nós podemos dar uma resposta de uma mulher cirofenícia, de uma mulher grega, dizendo, Senhor, o que cair da mesa já é o suficiente para resolver o problema. Ou a gente pode estar dando uma resposta de Caim. Não sei, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Resolva o problema do Senhor. E diante da resposta que nós damos, nós estamos atraindo uma sentença sobre a nossa vida. Segunda verdade, a forma como nós respondemos, nós podemos trazer calma, ou seja, acalmar, ou nós podemos enfurecer as pessoas. Primeiro, Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Como eu disse para vocês, quantos problemas relacionais existentes entre marido e mulher, pais e filhos, entre colegas de serviço, entre irmãos de igreja, poderia ter sido evitado? Quantos cismas não poderia ter sido evitado? Quantas divisões poderiam ter sido evitadas se nós fôssemos sábios ao dar uma resposta? Mesmo que a pessoa que veio com a pergunta estava tremendamente enfurecida. A Bíblia nos garante que se nós dermos uma resposta calma, ela vai desviar a fúria existente na vida daquele que veio com a pergunta, ou que veio perdido, desesperado. Mas qual é a nossa resposta? Ele foi grosso, eu também serei grosso. Ele não foi cortês, eu também não serei cortês. Ele foi mal educado, eu fui mal educado da mesma forma. Ora, se você censura aquilo que você pratica, então você é hipócrita. Como é que eu censuro aquilo que eu pratico? Como é que eu digo que é errado aquilo que eu mesmo faço? Ora, se eu espero ser um agente onde eu possa trazer serenidade, trazer calma, eu preciso estar exposto numa situação onde existe fúria, onde existe desespero, onde existe um descontrole emocional. Porque é neste momento que está sendo concedida a mim a oportunidade de trazer uma palavra onde eu possa trazer um resfriamento. Se você pegar uma fogueira e chegar na fogueira jogar gasolina, o fogo vai aumentar. Mas se você chegar numa fogueira e você jogar água, a tendência é de que o fogo diminua. E se você continuar jogando água, a probabilidade daquela fogueira se apagar é muito grande. Mas se você continuar jogando sobre ela algo que é um combustível de alta combustão, ela vai continuar aumentando. E muitas vezes as nossas conversas, elas terminam de forma acalorada e muitas vezes provoca e gera um distanciamento, não por causa da pergunta. Mas a pergunta foi ruim, a pergunta foi pesada, é verdade.
Mas ela poderia ter tomado um outro rumo se nós tivéssemos dado uma outra resposta. Eu vejo muito isso, por exemplo, em hospital. Então, ali os nossos irmãos são testemunha disso. Hospital, as pessoas estão ali nervosas, preocupadas, e às vezes chegam a ofender enfermeira, técnico, médico, como se eles fossem diretamente responsáveis por aquilo, e eles estão fazendo aquilo que podem. Quando eu cheguei esse dia que a médica disse assim, olha, seu pai sofreu uma parada, aconteceu isso, as possibilidades, elas são remotas, é muito difícil, ainda mais na idade dele. Eu falei, você tem alguma coisa a falar? Eu falei, tenho. Eu dei um abraço nela e falei assim, muito obrigado por vocês terem feito aqui. Eu poderia muito bem me revoltar e dizer, mas não existe nada que vocês podem fazer? Será que estão cuidando do jeito adequado? Olha onde meu pai está, poderia estar numa sala melhor. Não, eu falei assim, obrigado pelo que vocês têm feito. Ela até ficou surpresa. Acho que está tão acostumada a receber coisas, quando de repente recebe um elogio. Tá, o senhor foi bem atendido. Sempre, todo momento fui bem atendido. Quando eu levei o meu pai, eu cheguei lá às 10h30 da noite. Meu pai foi atendido às 10h30, acho que era 10h15, cheguei com meu pai. Quando foi, no máximo, 15 para as 11 horas, meu pai foi atendido. Quando foi 11h15, ele já foi para a sala de cirurgia. Quando era 00:15, ele já estava voltando da sala de cirurgia, já não estava mais sedado, conversei com ele, estava tudo bem, já foi levado para uma sala. No outro dia, já fui visitar o meu pai, a todo momento ele sendo monitorado, a todo momento sendo alimentado. Eu não tenho o que me queixar, aquilo que eles podem, eles estão fazendo. A resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu sei que às vezes nós somos expostos a determinadas situações em que às vezes nos foge o controle. Mas isso não deve ser uma desculpa, um amuleto para nós, toda a nossa vida, porque a nós foi dado o quê? O Espírito Santo, e a Bíblia diz que o fruto do Espírito, ele se manifesta de diversas formas, e dentre as formas que o Espírito se manifesta, é o domínio próprio. Ele já existe, eu não tenho domínio, eu sou assim. Não tem, porque você não permite que o Espírito se aposte de você. Nós nos apossamos do Espírito, mas ainda não permitimos que o Espírito se aposte de nós. 1 Samuel, capítulo 25, verso 10 e 23, diz assim, Nabal respondeu, então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Versículo 23, Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura, assim eles fizeram e também Davi. Davi estava cansado junto com seus soldados de uma viagem, de batalhas. Ele mandou um mensageiro à frente dizendo assim, escuta, vai lá e fala naquele povoado, fala com o homem lá, vê se ele tem alguma coisa para a gente comer. Não tinha nada, ele pediu. E a Bíblia diz que quando o mensageiro chegou a este homem chamado Nabal, por isso não coloque o nome de Nabal no seu filho, viu? Bom, tem nome que a gente não pode botar mesmo, né? Chegou a Nabal e falou assim, escuta, o seu servo Davi, ele pediu, será que tem alguma coisa para a gente comer? A gente vem vindo uma batalha, está cansado, não temos nada agora. Será que poderia ajudar? Que ele era um homem rico. Não ia fazer falta para ele nada daquilo que ele pudesse oferecer para Davi e os seus soldados. Não, mas a resposta desse homem foi a típica resposta de um homem ignorante. Quem é Davi? Nem sei quem é Davi. Filho de Jessé. Mas quem é Jessé? Nem sei quem é Jessé. Eu sei de uma coisa, que hoje em dia tem muitos servos que estão fugindo do seu senhor. Quem sabe ele não é mais um? Os mensageiros voltam. Qual foi a resposta que esse homem deu? Dura, pesada, ríspida, grossa. Sabe o que aconteceu no coração de Davi? O homem ficou brabo. Já mandou os soldados colocar a espada. Já colocou a espada e falou assim, vamos lá encontrar com esse sujeito. Só que um homem vai lá e conta para a mulher de Nabal. Ih, agora Davi vem vindo, seu marido não quis dar uns pratos de comida, o povo vem vindo, vai matar todo mundo, inclusive criança, vai matar tudo. A mulher de Nabal, sábia, sai correndo na frente. Eu acho que a maioria conhece a história. Ela intercede, dizendo assim, meu marido é um doido. Meteu o pau no marido, mas fez bem, meteu mesmo, meteu o pau. Ele é um doido, é um retardado, é um tonto, é um xarope. Tem misericórdia da gente. E segundo a intercessão daquela mulher, então Davi não fez nada para o povo. Mas Nabal teve um final muito triste. Sabe por quê? Dependendo da resposta que você dá, você pode gerar ira no coração das pessoas. E infelizmente a resposta tola de Nabal
gerou no coração de Davi ira. E se não fosse a mulher de Nabal, e bem feito para ele, porque depois ainda perdeu a mulher. Morreu e perdeu a mulher ainda. Nabal morre, ainda pega a mulher Abigail, bota, vamos embora agora. Está viúva, não estou roubando de ninguém. E aquele homem morre. Tudo por causa do quê? Ter sido grosso, ter sido áspero, indelicado, de não ter sido misericordioso, de não ter oferecido o que seria um punhado de alimentação para os soldados famintos, diante da riqueza que aquele homem tinha. A Bíblia diz que ele era rico, mas era avarento. Eu quero perguntar para você, e a resposta que você tem dado? Quando a pessoa recebe a resposta, isso tem trazido calma para ela, serenidade? Ou tem despertado nela fúria? Eu vou dizer algo aqui que não acontece na casa de vocês. Eu sei disso. Mas na minha acontece. Quantas vezes eu respondi mal para minha esposa e ela ficou enfurecida? Quantas vezes ela respondeu mal para mim e eu fiquei enfurecido? Eu sei que é só na minha casa. Na casa de vocês não acontece isso. Mas nós temos que fazer uma escolha. Você quer trazer paz, serenidade, calmaria? Ou você quer fazer da sua casa, como usa a linguagem popular, um verdadeiro inferno aqui na terra? Tudo vai depender da sua resposta. Eu me lembro de uma vez onde eu estava pastoreando, junto com outros pastores, tinha o pastor presidente. E uma vez surgiu uma situação que incomodou, ele reuniu os pastores, e ele estava brabo aquele dia, estava muito brabo. E ele ouviu o pastor A, o pastor B, e aí ele foi ficando cada vez mais enfurecido. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, Senhor, se ele já está brabo, agora quem vai levar o tiro sou eu. Mas eu preciso dizer a verdade, mas eu preciso saber usar as palavras, preciso me dar sabedoria. E eu me lembro como se fosse hoje. Depois que eu falei, eu comecei a perceber assim que um estado de paz, de serenidade, de calmaria foi descendo naquele homem. Que ele mesmo disse assim, eu estava enfurecido. Mas depois que você falou, eu não sei nem mais o que falar, amor. Eu não sei nem mais o que falar. E sabe que eu fiquei feliz. Porque eu não deixei de dizer a verdade que ele tinha ouvido por boca de outros, mas eu disse de uma outra forma. E isso trouxe o quê? Calma ao seu coração. Todos nós, como cristãos, precisamos ter uma resposta que traga paz, que traga calma. Não de desespero, não de enfurecimento, não de raiva, não de ódio. Eu, como pastor, já ouvi tantos relatos das pessoas dizerem assim, pastor, eu fui lá, conversei, mas ele me respondeu dessa forma, eu não posso mais ver essa pessoa na frente, eu tenho ódio dela. Talvez porque a pergunta dele ou a resposta dele precisava de uma resposta sua, mas uma resposta que trouxesse paz. Meu irmão, a gente não ganha pela força, a gente ganha pela sabedoria. Terceira verdade, a forma como respondemos pode despertar as pessoas, como também pode adormecer as pessoas. João 8,7 diz assim, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, não é o Gil Gomes, mas ele lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, então faça favor, pegue uma pedra e atire nessa mulher. Todos nós sabemos dessa passagem. Aliás, é impossível você ouvir. Eu fico pensando assim, quando é que eu, Mauro, exposto a tamanha pressão, diante de uma lei que eu conhecia, que a mulher e o homem pegam em ato de adultério, embora só estivesse a mulher, teria que ser apedrejado. O que eu diria no lugar de Jesus? Eu vou dizer assim, não apedreje? O que eles iam dizer? Epa, está desobedecendo a lei de Moisés, que foi dada por Senhor a ele? Eu jamais seria capaz de ter uma resposta brilhante como essa que Jesus deu. Jesus então diz assim, tudo bem, vocês querem apedrejar? Vocês estão no direito de vocês, a lei diz isso mesmo. Tudo bem,
Pode pegar as pedras, mas eu só quero que atire aquele que não tiver pecado. Aquilo sabe o que fez? Aqueles que estavam dormindo, despertaram. Sabe por que cada um a um, foi deixando a pedra? Porque eles perceberam que nenhum deles poderia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ou em qualquer lugar deveria tirar a pedra, porque ele também tinha pecado. Talvez não fosse um pecado que a lei dissesse a ele, tem que apedrejá-lo, mas ele tinha pecado. E Jesus estava dizendo, eu não estou negando que aquilo que essa mulher fez está certo, fez errado. Tanto é que quando ele manda aquela mulher embora, antes ele pergunta, cadê os seus acusadores? Não estão mais aqui? Ninguém te condenou, mulher? E talvez se ela, o texto não diz, mas talvez se eu pudesse aqui conjecturar, dissesse assim, também, depois do que o senhor falou, quem é que ia me condenar? Ele falou assim, eu também não te condeno, filha. Eles não te condenaram? Muito menos eu. Só que tem um detalhe. Vai e não peques mais, tá bom? Ele não dizia assim, não adultere mais. Ele dizia assim, vá e não peque mais. E a sua resposta, como tem sido? Sua resposta tem despertado as pessoas para a verdade ou tem mantido as pessoas em estado de adormecimento? Eu estive com um casal esses dias e ele declara-se ateu. Ficou hospedado lá em casa 2 dias. E eu falei assim, bom, eu não posso negar a verdade. Mas também eu não posso entrar de solo. Eu preciso encontrar um caminho para falar o que eu preciso falar. E aí fomos conversando aqui, conversando ali, conversando aqui, conversando ali. Até que num dado momento, ele disse assim, olha, eu não frequento igreja. Pelo seguinte, que eu entendi que a essência de tudo é ser bom. Eu falei, puxa, tá bom. É amar as pessoas. Eu falei, que bom. E a conversa foi caminhando, né? Foi caminhando, caminhando. Daqui a pouco ele dizia assim, olha, se eu percebesse, se um dia eu recebesse uma notícia de que eu iria morrer, não tinha jeito para mim, tinha 20 dias de vida, eu ia sair matando todas aquelas pessoas que me fizeram mal. Eu falei, agora. Eu falei, mas como é que fica a bondade, que é a essência de tudo? Mas não tem mais nada a perder. Não, mas eu estou dizendo que você diz que não precisa de igreja, porque sua vida é regida por uma virtude maior, que é o amor e a bondade. Agora você está dizendo que você vai morrer, você vai sair matando, não está indo contra aquilo que você disse? E é claro, como um bom argumentador, ele argumentou, mas ele percebeu que ele pisou na bola. Mas eu acredito que naquele momento, André, houve uma palavra para despertar ele. Espera um pouquinho, eu estou sendo incoerente. Como é que eu digo que eu não preciso? Porque eu entendo que a essência é o amor e a bondade, mas eu estou dizendo que a hora que eu perder a oportunidade de ver, eu saio matando todo mundo. É verdade, estou sendo incoerente. Eu preciso o quê? Reavaliar os meus valores, ou se verdadeiramente o valor que eu digo ter, e não preciso estar na igreja A e igreja B, verdadeiramente faz parte da minha vida. Jesus disse assim, se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens foram embora. Você pode dizer assim, eu acho que eles foram embora com raiva. Eu prefiro pensar que eles foram embora pensando assim, é verdade. Eu estou tão preocupado com aquilo que o outro fez e quero sentenciar que eu estou esquecendo daquilo que eu faço. E esquecendo de qual sentença eu mereço por fazer aquilo que eu faço. Aquela resposta despertou aquelas pessoas. Agora a sua resposta também pode adormecer. Mateus 27, versículo 24 e 25 diz assim, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu pergunto para você, eles sabiam o que eles estavam falando? Não, porque eles estavam dormindo. Às vezes, meus irmãos, a resposta que nós damos, muitas vezes faz com que as pessoas, ao invés de despertarem, adormeçam ainda mais. Peguem no sono. Nós precisamos ser verdadeiros, nem que se necessário for, essa verdade gere uma ferida, uma mágoa, uma tristeza, um desapontamento, do que você continuar lançando ou continuar semeando mentiras só para preservar as pessoas. Que tipo de resposta você tem dado? Se alguém perguntasse para você assim,
Você está dizendo, os crentes estão dizendo assim que se não aceitar Jesus eu vou para o inferno, Eric, é verdade ou é mentira? Talvez algumas pessoas vão dizer assim, não é bem assim, espera um pouquinho, deixa eu explicar para você. Não, a resposta é essa, é isso mesmo. Você está dizendo que eu tenho que ser da sua igreja? Eu falei, não disse nada disso. Eu disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não entregar sua vida a Ele, infelizmente só existem dois destinos. Um destino que levará as pessoas após a morte em direção a Deus, e um destino que levará as pessoas distante de Deus. Se você quer saber esse lugar para onde as pessoas estarão distante de Deus, chama-se inferno. E o lugar onde as pessoas estarão com Deus é o céu. Então, se você não tiver encontro com Jesus, para que Ele se torne o seu salvador pessoal, é para o inferno que você vai mesmo. Algumas pessoas preferem, não é bem isso, e conta uma ladainha toda. E aquele que poderia ser despertado, continua adormecido. E por último, a forma como nós respondemos. Você pode condenar ou você pode absolver. Segundo Samuel 12, versículos 5 e 7, diz assim: Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso, ele merece a morte. Versículo 7. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. Eu fico imaginando como é que Natã disse isso. Como é que você acha que ele disse isso, Hélio? Ele disse assim: Esse homem é você, Davi. Ou ele disse assim: Esse homem é você. Ou ele disse assim: Esse homem é você, Davi. Eu não sei. Mas eu imagino que, para não ir aos extremos, eu diria que Natã disse assim: Esse homem é você. Nós conhecemos a história. Davi tinha suas mulheres. Mas um dia, por não ter ido à guerra, ficou lá no alpendre, na sacada da sua casa. E da sacada da sua casa ele conseguiu avistar uma mulher tomando banho. E obviamente, presumo eu, que ela estava nua. Ele olhou para a beleza daquela mulher, desejou tanto e achou que por ser rei ele poderia ter aquela mulher. O que ele não contava, e que depois ele descobriu, e mesmo assim ele fez, é que aquela mulher tinha dono. Aquela mulher era comprometida, aquela mulher era casada. Betseba. Inclusive, o marido dessa mulher estava a serviço dele na batalha. A batalha é essa que ele também deveria estar, e não foi. Mas ele se achou no direito, por ser rei, mandou trazer a mulher, deitou-se com aquela mulher engravidou. Ele mandou chamar o marido daquela mulher. Quando o marido veio, ele forçou para o marido deitar com ela, porque a mulher já estava grávida, mas nada melhor do que um álibi, né? Eu trago o marido deita com ela, tem relação, vai ter um filho, ele vai pensar que o filho é dele, o filho é meu, e estamos resolvido o problema. Só o que aconteceu é que Urias chega como um soldado fiel e valente, leal. Davi fala para ele ir para a casa dele, propositadamente, para ter uma noite com a esposa, e diz assim: longe de mim, de ter momento de prazer, enquanto eu deveria estar na guerra, vou nada. E Davi talvez tenha dito assim: vai lá, rapaz, estou autorizando, não vou não. Vai lá, rapaz, aproveita esse tempo, vai lá, eu te dou mais uns 2 dias, vou não. Ele não sabia que o vou não tinha alguém por trás disso. A Bíblia diz que, como ele percebeu que a estratégia dele não deu certo, então ele chama um dos seus comandantes de guerra e diz assim: bota esse cara na primeira fileira lá, ele vai morrer. E foi assim que aconteceu com Urias. Resolveu o problema. Engravidei da mulher, mas a mulher agora é viúva, pega a mulher para mim, está tudo resolvido. Algum problema de casar com a viúva? Não, nenhum problema. Só o que ele não contava é que Deus tinha assistido tudo aquilo ali. Aí ele chama Natã, e Natã vai lá e conta uma historinha. E diante da historinha, Davi fica indignado. Mas que homem que é esse que fez isso? Que pegou a ovelha daquele que tinha só uma, e o outro tinha um monte. Por que ele pegou isso? Não, esse homem, eu vou mandar matar esse homem. Pois é, então se mate, porque esse homem é você. A resposta de Davi trouxe condenação sobre ele mesmo. E às vezes, meus irmãos, respostas que nós damos trazem condenação sobre nós mesmos. Às vezes a gente fala assim: fulano gosta de falar da vida dos outros. Você reparou? Aí você começa a falar da vida dele. Você não percebe que você está sendo igual a ele? É fácil você falar que o outro falou da vida do outro, chamar o outro fofoqueiro, mas você se esquece que você está fazendo a mesma coisa. É um fofoqueiro falando do outro.
Mas você está indignado por ele ter falado da vida de outro, enquanto você não se indigna, você está falando da vida do outro, dele mesmo. E de repente, se cair a ficha de vocês, você fala assim, nossa, que feio, né, amor? Estamos falando que o homem está falando da vida do outro, mas nós estamos fazendo o quê? Falando da vida dele. Nós estamos trazendo condenação sobre nós mesmos. Que ele perca a língua. Esquece que nós podemos perder a nossa. Mateus 12, 36, 37, eu finalizo. Diz assim, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Tem falado alguma? Você vai ter que dar conta de cada uma delas. Pois por suas palavras você será, e por suas palavras você será. É isso aí. As palavras não estão apenas trazendo desconforto para as pessoas que nós lançamos as palavras, mas as palavras podem estar trazendo sentença sobre a nossa própria vida. Por isso que a Bíblia diz assim, se um homem é cuidadoso no que fala e consegue refrear a sua língua, ele está bem. A Bíblia é um pequeno membro que consegue lançar o corpo todo no lugar de sofrimento. A forma com que respondemos pode trazer condenação sobre nós mesmos. E a forma com que nós respondemos pode trazer absolvição. Por suas palavras, você vai ser condenado. Mas talvez pelas suas palavras você vai ser absolvido. Qual resposta você vai escolher dar? A mulher Ciro-fenícia, grega, ela parou para pensar e falou assim, eu preciso encontrar uma resposta melhor do que aquela que ele deu para mim. Ela poderia ter virado as costas, como eu disse, ter ido embora. Mas ela foi sábia, encontrou uma resposta que trouxe constrangimento, não, porque ele era Deus. Mas colocou Jesus diante de uma situação que ele não tinha como dizer o quê? Não. O que eu faço? Se tem gente que acha que precisa de um pão para mover a montanha, e essa mulher está achando que só o farelo é suficiente, como é que eu não vou dar a essa mulher aquilo que ela crê que ela pode receber só através dos farelos? Meu irmão, a mesma coisa, a história se repete conosco. Sua palavra, sua resposta pode condenar você mesmo, mas a sua palavra pode trazer absolvição a você mesmo. A questão é que resposta você vai dar. Se eu chegar aqui no final do culto e dizer assim, convém ir na sua casa jantar, qual vai ser a sua resposta? Talvez você diga assim, pastor, hoje não. Mas quais têm sido as respostas que você tem dado? À sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus parentes, aos seus amigos, ao seu vizinho, à sua vizinha, talvez até ao seu cachorro. Eu já disse lá em casa, gente, duas coisas que o cachorro não gosta. É você ficar olhando no olho dele, dizendo assim, fica quieto, porque quando você olha com aquele olhar de gato de botas, aí ele se derrete. Mas se você ficar olhando com um olhar de acusação e apontar o dedo, ele fica bravo. E o Pedro já escapou de umas mordidas violentas, né, Pedro? Pedro olha para ele, fica quieto, e aponta o dedo. Eu falei, você não vai resolver o problema. O baixinho é brabo. Nós temos um shih tzu lá, mas é brabo. Igual a dona dele. Brabo. Quem que é a dona dele mesmo? Na verdade tem duas donas, né? É eu e a pastora, os dois brabos. Qual tem sido a sua resposta no dia a dia às perguntas que as pessoas fazem a você? Tem trazido libertação ou tem trazido prisão? Tem trazido calma, serenidade para as pessoas ou tem enfurecido as pessoas? Que resposta você tem dado? Respostas que despertam as pessoas para elas acordarem para a vida? Ou respostas que fazem com que as pessoas continuem levando a mesma vida de sempre, adormecidas como sempre? Que resposta eu e você temos dado? Respostas que trazem condenação sobre nós mesmos?
ou respostas que trazem absolvição. Eu espero que quando você sair daqui, você não seja apressado quando tiver que responder a alguma coisa. Peça sabedoria para Deus. Conhecimento não é o suficiente. Conhecimento é a gama de informação que você tem dentro de você. A sabedoria é saber usar cada uma dessa partícula de gama que você tem dentro de você, de informação, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Não seja apressado em responder. Não responda à mesma altura. Traga respostas que libertem. Traga respostas que gerem calma nas pessoas. Traga respostas que gerem despertamento para que as pessoas mudem de vida. Traga respostas que tragam sobre ela absolvição e não condenação sobre você mesmo. Que o fim da sua história, com as suas respostas, possa ter o mesmo fim da mulher grega, Ciro Fenícia. E que você possa ouvir de Jesus as mesmas palavras que ela ouviu. Mulher, pode ir para casa. A sua filha já está liberta. Mas você não vai dar uma ordem para o demônio? Eu não teria que dar ordem para o demônio, não precisa falar nada. Só a sua resposta foi o suficiente. Eu quero dizer para você, diante disso que você está passando, desse problema, tudo vai depender às vezes de uma resposta sua. E toda uma realidade pode mudar. Vamos ficar em pé? E agradecer ao Senhor. Tem uma música aí, Pedro? Tem alguma música? Não tem? Precisa começar a compor música aí. Heber, tem alguma música aí? Não? Vem aqui, Pedro. Vamos cantar uma música aqui. Eu quero que você vá para a sua casa hoje, não formulando perguntas, mas vá para a sua casa hoje, dizendo a você mesmo, eu vou ser mais cuidadoso e cauteloso com as respostas que vou dar. E se de repente, no momento, você não tiver nenhuma resposta boa para dar, diz assim, posso responder depois? Agora eu não estou em condições. Peça um tempo. Pede ajuda para os universitários. Pede ajuda para homens, mulheres sábias, para que você possa dar uma resposta que possa trazer, pelo menos, libertação, calma, despertamento e absolver as pessoas. Tua palavra é... Vamos cantar um pedacinho? Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que veio a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o onde se curar, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu
Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram céu e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Quero fazer valer tua palavra em mim, e tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. A gente gosta muito de escola bíblica, por isso temos aqui. Mas eu sempre tenho dito que é importante o conhecimento da palavra. Mas mais que o conhecimento da palavra, é que aquilo que você tem aprendido comece a fazer parte da sua vida. É fazer valer a palavra que você aprendeu em sua vida. Só o conhecimento não transforma ninguém. O conhecimento é a base para o início da transformação. Agora, desafiar a si próprio, mediante viver uma vida pelo Espírito, para que a palavra de Deus se cumpra em nós, é isso que vai gerar transformação. Que a sua resposta, ou que as suas respostas a partir de hoje, liberte as pessoas. Que as suas respostas diante das perguntas traga calmaria às pessoas. Que as suas respostas possam despertar aquele que dorme. Que as suas respostas possam trazer absolvição e não condenação. Pai de amor, eu te agradeço por essa noite, por tudo que aconteceu nesse lugar. E entendemos que segundo a tua misericórdia, a tua graça, o Senhor usou cada pessoa que aqui se dispôs para que nós pudéssemos cultuar ao Senhor e fazer e apresentar um culto agradável a Ti. Que tudo que aconteceu possa estar escondido no melhor lugar dentro do nosso coração. E que essa palavra fique dentro de nós latente, latejando, Senhor, durante toda essa semana. Que a cada pergunta nos feita, seja aquela que quer obter um conhecimento, ou talvez aquela até que é provocadora, que nós tenhamos uma resposta sábia para dar e oferecer a cada um de nós. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima semana em Cristo Jesus. Tá. Meus irmãos, ali no fundo tem um docinho irresistível.